Agora eu vou te convidar aqui. O convite foi enviado, tá, Luiz? Perfeito. Olha. Então, acho que a gente já pode iniciar. Sim. Vou gravar agora aqui pelo Zoom, tá? 3, 2, 1. Ainda não foi a gravação pelo Zoom. Agora foi. Boa noite, papais. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Pai Presente. Então, o objetivo de hoje é falar sobre os desafios da paternidade. Eu, daqui a pouquinho, eu vou apresentar o Luiz, e o tema que ele propôs nessa live é o mindset fixo e o versus do mindset evolutivo. Só que antes eu quero só fazer um breve comentário da live de ontem, para minha felicidade. Foi muito legal, Luiz, de ver criança participando, tem pessoas de fora, né? Então, assim, só para dar um feedback do que aconteceu ontem, nós fizemos uma live, Luiz, sobre a educação financeira para a família. Eu trouxe um amigo que ele é coach financeiro, e ele falou umas coisas que até, assim, eu vou colocar em prática, né? Para ensinar as crianças a ter noção de projetos de curto, médio e longo prazo, a partir dos porquinhos, né? Que você guarda dinheiro. Então, assim, meu filho já tem um porquinho, mas só tem um só, né? Então, é importante, né, você dar essa orientação com relação a projetos de curto, médio e longo prazo. Então, ele trouxe esse assunto ontem, foi muito bom aprender, né? Eu sempre gosto de aprender assuntos relacionados aos desafios da paternidade. E aí eu vou dar um breve contexto aqui para quem ainda não conhece, Luiz, o canal Pai Presente. Já vou passar a bola para você. Eu quero aproveitar o máximo aí do Luiz hoje, né, para falar para a gente sobre o mindset fixo e o mindset evolutivo. Mas o canal, Luiz, ele nasceu a partir de uma perspectiva minha. Eu comecei a observar outros pais. É mais ou menos assim, quando você compra um carro, por exemplo, vermelho, você começa a ver um monte de carro vermelho. Sim. Aí eu conversando com uma amiga, ela falou assim, é a mesma coisa quando a mulher está grávida, ela só vê a mulher grávida. Isso. E aí, quando eu veio a questão da paternidade para mim, que eu me tornei pai, eu comecei a observar outros pais. E aí eu falei, poxa vida, né, meu? Será que sou eu que vejo essas coisas? Eu comecei a comentar com a Fernanda. Ela falou, e Dênia, não é percepção só sua, não, você não está enganado, não, você tem que ver o que as minhas amigas falam. E ela começou a contar as histórias. Eu falei, puxa vida, cara. Pô, é triste de saber, né? A ausência, os impactos negativos que causa na criança com a ausência do pai. Então eu comecei a conversar com a Fernanda sobre esse assunto, já tem, assim, desde que quando nos tornamos pais, né? Eu converso com ela sobre esse assunto, e ela é muito interessante, e eu lembrei de você, né? Porque ela vai muito mais para esse viés da leitura, dos estudos científicos. Ela vai mais para essa linha quando se fala de entendimento, né? De melhorar e de evoluir. O mindset evolutivo como pai e como mãe. E eu fui mais para o viés daquele aprendizado empírico, da observação, mais ou menos daquele pescador que sai para pescar e fala, hoje vai chover. De tanto ele observar, e eu mais ou menos isso. Eu fui mais para esse viés. Então a gente consegue unir essas duas frentes, e aí eu comecei a entender que aquilo que eu observava, ele ia ao encontro, ele tinha consonância com aquilo que ela estava lendo nos livros que ela estava vendo sobre maternidade, melhor dizendo, e o que ela poderia melhorar como mãe para o nosso filho. Falei, poxa, então eu não estou tão equivocado. Eu comecei, sabe, eu até me recusei muito, porque eu falei, pô, você não vai ficar se expondo, ficar falando, pô, não é comigo, né? Mas eu falei, poxa, meu, eu sempre trabalhei, sempre fiz trabalhos voluntários em orfanato, hospital, enfim, eu sempre tive essa veia de trabalho voluntário. Eu falei, poxa, não é desculpa para eu falar, eu não vou fazer um trabalho voluntário porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito, tenho filho, mas tem a mídia social e isso, de certa forma, facilita a nossa vida para quem vai fazer um trabalho voluntário. Foi aí que surgiu o Pai Presente, né? Então tem um canal no Facebook, um grupo, que, assim, menos de um mês já tem quase 200 pessoas, tem gente já de fora do Brasil, crianças, e ele está crescendo. E aí fiz o canal no YouTube para gerar conteúdo, e agora eu fui também para o Instagram para cada vez mais disseminar essa informação
para mostrar a importância que é do pai na vida do filho, na vida das crianças, e os impactos Sim. negativos que causam na vida das crianças. Foi isso que aconteceu e estou eu aqui agora, né? E quando eu comecei a gerar alguns conteúdos, eu falei, poxa vida, eu não queria que ficasse só na minha perspectiva, né? Eu queria que outras pessoas também dessem o seu ponto de vista com relação à paternidade, porque isso só vai agregar. E aí eu comecei a Sim. observar que as pessoas elas não discutem muito sobre os desafios da paternidade. Isso não é discutido nas rodas, por exemplo, quando você vai no aniversário, na empresa. É muito difícil. E eu lembro, foi natural lembrar de você, porque a gente conversa muito sobre esses assuntos, né? E são conversas extremamente prazerosas e enriquecedoras. A gente cada vez sai mais... Você é uma pessoa diferente. Depois, pelo menos para mim, não sei se é para você, mas pelo menos para mim, eu saio com um outro ponto de vista quando a gente conversa, né? Quando nós temos as nossas conversas sobre os desafios da paternidade. Então, dito isso, Luiz, assim, eu falei, vou convidar algumas pessoas. Então, ontem foi o Nilton que falou sobre a educação financeira familiar. Hoje você vai falar sobre o mindset. Amanhã tem uma outra pessoa que vai falar, um amigo também, vai falar sobre a paternidade à luz da parábola do filho pródigo. Então, uma pessoa assim que tem mais de 20 anos de experiência em lidar com famílias, é um teólogo, né? E aí eu criei essa Semana do Pai Presente. E assim, só importante para quem está vendo a gente, na sexta-feira eu falaria um pouquinho, né, do meu ponto de vista em relação entre mim e o meu pai, mas não quero assim, agora de pronto, já falar para o pessoal que sexta-feira está cancelado. E eu vou depois passar uma nova data para dar esse ponto de vista meu, contar um pouquinho da minha história do meu relacionamento com meu pai, que teve altos e baixos, né? Acho que como todo adolescente, eu fui aquele adolescente rebelde e olhava o meu pai de uma outra forma, enfim. E graças a Deus eu pude... O mindset evolutivo, né? Isso. E eu vivi meu relacionamento, sabe, de pai e filho com meu pai na plenitude, cara. Então, assim, eu vejo o quanto... E meu pai faleceu tem poucos meses, né? E eu vi o quão importante é você se despedir de um pai ou de uma mãe, você estando bem com ele. Estando bem, sabe? Isso para mim foi, sabe, um aprendizado que eu vou compartilhar aqui com as pessoas. Mas, assim, meu pai faleceu em novembro, na data de aniversário do meu filho. Meu filho estava fazendo 3 anos, meu pai estava se despedindo da gente. Mas, assim, eu honrei a minha missão como filho em relação ao meu pai. E eu vou compartilhar, eu vou fazer um conteúdo, vou gerar um conteúdo falando da importância que é que você está bem com seu pai. Tem uma frase aí que fala que você tem que abraçar seu pai, seu filho, como se fosse a última vez, e isso é a pura verdade, porque nós não esperávamos que meu pai iria embora. Ninguém esperava. E isso aconteceu. Então, dito isso, para quem está nos assistindo agora, eu vou passar para o Luiz. O Luiz ele vai falar sobre o mindset fixo versus o mindset evolutivo dentro do contexto da paternidade. Luiz, desde já, muito obrigado mesmo por compartilhar o teu ponto de vista com relação à paternidade e, por favor, se apresente e toca o barco aí no mindset. Então, Daniel, vou começar assim, eu sou um pai e um pai novo. E um pai novo porque eu tenho 35 anos e minha filha tem 19. Acabou de fazer 19, agora nesse mês 17 de abril. Com quantos anos você foi pai? Com 15 para 16. Nossa, cara. Olha. Então ela tem exatamente quase metade da minha idade. Então eu posso dizer que foram muitos desafios que eu passei, dado o presente de ser pai, o presente da paternidade, mas ao mesmo tempo tudo isso fez com que eu crescesse. Então, assim, falando um pouco quem é o Luiz, eu sou pai, eu tenho 35 anos e eu sou da área de marketing. Então, para mim, o comportamento humano é algo que está muito entranhado dentro de assunto de ser pai. E isso automaticamente está junto com a minha área. Então, nessa jornada de 19 anos em ser pai, eu acho que eu já passei quase todas as fases de pai. Pai presente, pai ausente, pai que não se mostra, pai que se mostra. Como os meus pais também passaram
pelos mesmos processos que eu. E eu digo que é um aprendizado. Nós temos um tesouro chamado filho, só que requer um autoconhecimento antes de enxergar esse tesouro. Então, muitos pais não têm esse privilégio de conseguir enxergar o tesouro que ele tem por ser pai. E isso tudo está ligado com o que ele passou na vida. Então, eu vou colocar, até estava pensando aqui em compartilhar algumas coisas para poder ter a identificação. Uma das primeiras frases que eu escutei antes de ser pai, minha filha ainda estava no útero da minha ex-mulher. Ah, detalhe, eu sou pai divorciado, tá? Então, mais um item da fase que eu passei. Tá bom. E cada fase dessa impacta os nossos filhos. Então, uma das coisas que eu escutei, eu não esqueço, eu não compartilhei com ninguém distante, foi o que o meu sogro falou para mim antes da minha filha nascer. Ele virou e falou assim, olha, você tem 15 anos, você não precisa se preocupar. Se você quiser, você não precisa registrar, você não precisa ser pai da criança que está por vir. E se você parar para ver, dependendo para quem que é feita essa proposta, é uma proposta irrecusável. Quem com 15 anos pensa em ser pai? Né? Então, assim, para alguns é tudo que alguém com 15 anos com uma responsabilidade saiu com menina uma vez, engravidou, gostaria de escutar. E para mim foi tipo um desafio muito grande. E aí foi o primeiro exemplo de mindset evolutivo que eu tive na vida. E aí eu vou linkar os pontos onde eu tive e automaticamente onde minha filha hoje reflete isso. Então, primeiro desafio, ser ou não pai. Eu tive que escolher. Sim, eu quero esse desafio, eu quero isso. E o melhor presente que eu tive foi a minha filha nesta época, que ela me tirou de um ambiente não muito propício para eu crescer. De amizade, de pessoas. Então, eu fui arrancado da minha adolescência e automaticamente colocado no posto de pai. O incrível é que quando minha filha fez 15 anos, eu olhei, ela até brincou, falou assim, ó, fui mais responsável do que vocês dois, porque eu não engravidei com 15 anos. Eu falei, continue assim, parabéns. Então, essa experiência em si de ter sido pai cedo me trouxe muita responsabilidade e muita dor também, porque nós não queremos pular fases. Né? E eu olhando para ela, falei, como é que eu era pai com essa idade e com essa cabeça? Sim. E achava que já era o máximo, e achava que já era adulto. Como hoje, uma vez que eu tiver o dobro da minha idade, que é muito próximo do meu pai, eu vou estar cometendo os mesmos erros que ele, que hoje eu critico. E a minha filha, automaticamente. Então, tudo isso vem para mostrar que sempre vai existir uma evolução de pensamento. Assim, uma das conversas que eu tive até no aniversário da minha filha, ela falou assim, pai, voou dos 15 para os 18, voou, o sonho acaba com 18. Eu olho as pessoas com 17, já são crianças, e ontem eu tinha 17. Então, assim, e sempre evoluindo e crescendo com isso. Então, assim, ó, ao pé da letra, mindset vem de mente e configuração. A gente precisa olhar a configuração da mente em todos os âmbitos e principalmente neste assunto que é muito importante, pai. Eu vim, um dos históricos, eu vim de um lar evangélico quadrado. Então, era bem rígida a minha criação. Ela foi rígida a minha criação, de um monte de coisas. E eu criei automaticamente crenças. Então, mindset vem de mente e configuração. E essas configurações que elas vêm, eu traduzo elas para crenças. Tá? Uma crença muito bem formulada, não existe nada que derrube ela. Nada. Só se você desconstruir. Então, para uma evolução, você vai precisar evoluir, desconstruir para construir um pensamento novo, tá? É como o hábito. O hábito, ele nunca some, você sobrepõe ele. Então, se você tem o hábito de fumar, você nunca vai esquecer esse hábito. Eu fumava com meus 13 anos, que eu também era bem arteiro, 14... Até hoje, eu tenho 35, eu não fumo acho que desde os 15 anos. Quando eu sinto o cheiro do cigarro Derby azul, eu sinto as papilas degustativas que tem salivarem aqui. Porque eu sei o prazer que tinha na minha adolescência, então não esqueci. Eu só sobrepus isso a algo assim. Tá, eu não gosto mais de fumar.
mas o sabor ainda está na minha mente. Ela ainda me coloca isso em teste. Então, essas crenças, essas fases que a gente passa, enraizam e a gente cria nossos mindsets, seja ele fixo ou seja ele evolutivo, tá? O que que impacta? Então, vou voltar lá no primeiro desafio. Ser pai ou não ser? Poderia, eu nunca vou poder afirmar que se eu faço algo, uma atitude A vira uma atitude A. Não, pode ser que crie algo totalmente ao contrário. Então não é porque meu pai, um exemplo aleatório, meu pai é alcoólatra, isso não quer dizer que eu venha a ser alcoólatra. Eu posso ser seguindo este conceito, ou eu posso criar uma repulsa e não seguir esse conceito. Eu nunca vou conseguir afirmar o motivo de uma situação se tornar real por causa dos pais. Mas eles influenciam, tá? Como eu influencio minha filha, meus pais me influenciam. Então, assim, o desafio em saber se nós temos um mindset fixo evolutivo é entender a nós mesmos primeiro, para que a gente possa observar isso nos nossos filhos, tá? Então, lá o desafio. Ó. Se eu recebi a primeira pergunta, você quer ser pai com 15 anos? Eu tivesse respondido como qualquer adolescente, não. Eu teria tido uma linha totalmente diferente. Eu entendo que isso seria um mindset fixo. Okay. Onde eu não queria desafios, onde eu não quisesse sair da minha adolescência, onde eu quisesse distanciar o problema de mim. Então ali, depois que eu evoluí e entendi esse assunto, eu falei, meu, ali está o meu primeiro desafio. Eu gosto de desafios. Isso é bom. Por quê? Porque minha mãe gosta de desafios. Ela deixou essa sementinha em mim de desafio, e isso me ajudou a ter um mindset de crescimento e não fixo, mas eu tenho alguns mindset fixos. Então, isso me fez aceitar uma responsabilidade que desencadeou eu, como pai, um tipo de pai, tá? Por que eu digo tipo de pai? Eu sou o pai que tem uma crença de não dar para o meu filho o que eu não tive. Porque eu sei que isso limita ele. Né? Então, assim, se eu falar para minha filha, eu vou te dar tudo que eu não tive, eu vou privá-la de viver a vida. Não que eu queira o sofrimento dela, eu não quero. Mas eu tenho que deixá-la viver a vida tanto quanto eu pude viver. O que eu puder orientar, instruir e direcionar, sim, eu vou fazer. Aí você pode falar assim, as pessoas que estão vendo. Tá, mas eu quero dar tudo para o meu filho que eu não tive, é para isso que eu trabalho. Tá tudo bem, tá certo. Não tem problema. Só observe essas atitudes para você ver se você está desenvolvendo um mindset fixo, e eu vou explicar o que isso causa, ou um mindset evolutivo, que eu vou explicar também o que isso faz. Tá? Luiz, antes de você explicar, deixa eu só te fazer uma pergunta para os adolescentes que está nos vendo agora, que eventualmente venha ver esse vídeo nas diferentes mídias sociais do Pai Presente. Sim. Então, assim, um adolescente lá de 12, de 14, 15, 16 anos, ele tá prestes a se tornar pai. O que ele ganha e o que ele perde? Porque assim, até quando você falando, eu comecei a imaginar, eu com 15 anos, o pânico que deve ser, né, cara? Sabe? E é o que você falou, a maioria tô fora. Oh, que legal pra você. Obrigado aí, sogrão, né? Sogro, né? Fui. Porque deve dar um pânico. Então, assim, eu queria que você falasse para esses adolescentes o que é que ele ganha, porque tem ganho, você falou que tem ganho, e o que é que ele perde. Por favor. Tudo para mim, todo ônus tem seu bônus. Eu uso isso em quase tudo que eu falo. Então, assim, você ganhou um prêmio na Mega Sena, você tem que pagar imposto. Tá? E você perdeu muito dinheiro, você vai ter que trabalhar para conseguir de novo. Então, todo ônus tem seu bônus e todo bônus tem seu ônus. Eu não diria que é uma regra ou algo que eu falaria para ninguém ser pai cedo. A pessoa tem que ser pai no momento dela. Aconteceu na adolescência, a única questão é, um adolescente não está preparado para pensar no que é ser pai com essa idade, com 15, 16 anos. Aí vem o apoio dos próximos, com relação a orientar. Nenhum adolescente, no meu ponto de vista, tem maturidade para poder tomar decisão com esta idade. Por quê? Ele não passou por algumas fases. Não tem como eu afirmar, por exemplo, não tem como eu falar para alguém que vai se divorciar se ela não se divorciou, só quando passar por aquele caminho. Eu não consigo falar para alguém o que é algo sem que essa pessoa passe por isso.
Mas o que eu posso dar é do que eu passei dos 15 para os 16. Ok. Para mim, assim, ó, o desafio foi muito grande? Foi. Eu sabia o que tinha que fazer? Não. Eu precisei viver um dia atrás do outro. O que eu vi pós ter passado pela primeira fase, tá? Vou falar de fases. Dos 15 aos 20, é uma fase. Tá. Eu não tenho essa lacuna. Na verdade, eu tenho essa lacuna. Eu não vivi dos 15 aos 20 como as pessoas vivem normalmente. Então, hoje, olhando para trás, é até uma coisa boba que eu sempre E falei. esse é o ônus, né? Esse é o ônus. Oi? Não ter vivido Esse é o ônus. Ok? Esse é o ônus. Eu não vivi essa lacuna de 15 a 20 anos como as pessoas nessa idade. Enquanto as pessoas estavam jogando bola, videogame, fazendo essas coisas, eu estava vivendo a responsabilidade de pai. E isso, para mim, me fez amadurecer. Enquanto todo mundo estava indo numa linha de crescimento, vamos dizer, orgânica, eu estava numa linha um pouco mais direcionada. Era trabalhar, estudar, cuidar da família, da minha filha e tudo mais. Então, isso tudo me fez amadurecer. Esse é o bônus. Você amadurece de uma maneira que nenhuma faculdade, nenhuma explicação Sim. vai fazer você amadurecer. Sim. Você passa a criar responsabilidades ímpar para a sua vida. De pensamento, de crescimento, de orientação, tudo. Eu fui, até coisas idiotas. Por exemplo, eu fui aprender o que era colocar um preservativo com 16 para 17 anos. Na escola, porque eu precisei estudar isso. Eu tive que entrar, eu não tive como descobrir. Depois que eu fui pai, nossa, tinha isso. Entendeu? Então, assim, é a questão que eu brinco, que eu falo assim, eu não sei flertar em balada porque eu não fui em balada. Minha primeira balada foi com 25 anos. Sabe? A primeira vez que eu fiquei com alguém em balada, depois que eu me divorciei, foi aos 25. Então, assim, depois eu fui entender que eu inverti fases. Os meus, dos 15 aos 20, eu joguei para cima. Dos 25 aos 30. Então, quando um adolescente é pai novo, o que ocorre? Ele vai pular fases da vida dele, porque vai vir responsabilidades que não é daquele momento, mas ele ganha uma responsabilidade. Não posso afirmar que essa responsabilidade vai fazer com que ele evolua. Pode fazer com que ele evolua, pode criar um trauma de escassez, tá? Então, assim, ó, eu sou pai e perdi a minha liberdade de jogar videogame, de jogar bola aos 16 anos. Logo, eu penalizo e crucifico a responsabilidade de ser pai e posso crucificar o meu filho. Então você tem outro ônus aí, se você não tiver muito bem alinhado e orientado com o que você quer. Então sempre vão ter assim, 1, 2, 3, 5 mil opções, que no meu caso veio como responsabilidade. Eu abracei essa causa por ser um desafio e eu quis muito isso e eu evoluí com isso. Então eu vou falar o que me ajudou como pai e na questão profissional. Pai, responsabilidade de pai, que eu casei depois aos 18. Quando eu fiz 18, logo depois de 3, 4 meses eu casei. E trabalho, eu sempre tive a responsabilidade maior do que os demais. Sim. Isso era imposto, porque eu era pai. Então eu escutei muito, você pai, já que você é pai, você vai ser o monitor da sala. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Para as pessoas, responsabilidade. Já que você é pai, você vai ter esse cargo. Responsabilidade. Mas não porque eu fazia, porque eu transparecia essa responsabilidade, essa seriedade. Então, assim, tem ônus e bônus. Agora, dentro desse contexto, o Luiz pai, aí até você me mostrou o livro, eu fiquei muito curioso para entender o que está dentro desse livro aí, porque assim, eu estou me segurando muito, Luiz, para não começar a ler livros sobre paternidade, porque eu quero ir por esse viés do aprendizado empírico. A questão de leitura, artigos científicos, a minha esposa tá, e a gente troca, a gente conversa muito sobre isso, né? Até eu fiz um videozinho falando, né? Poxa, tira um dia da semana para vocês conversarem sobre isso, etc e tal. Então, assim, eu tô me segurando muito para não ler livros sobre esse... Mas vai chegar uma hora que eu vou... porque eu não quero só dar a minha visão, eu quero gerar conteúdo baseado em estudo científico. O que é estudo científico? Pega uma amostragem, um determinado número de pessoas, e ali você vai ter um determinado comportamento pelo maior número de pessoas. Então, aquilo... Isso é válido, para mim é válido, não que eu seja contra, eu sou a favor, mas eu ainda quero ir por esse viés do empirismo, né? Mas assim, como você está lendo e eu gosto de ouvir, gosto de aprender, porque isso minha esposa também, aprendi muito com ela, e existe essa troca de informação,
Esse livro aí que você tá aí na sua mãozinha, aí, o Mindset. Como que é? Isso! Esse aí, cara. Esse aí eu vou ler. Agora sim, Luiz, Mindset fixo e Mindset evolutivo. Contextualiza pra gente, pra quem tá nos assistindo, o que é um e o que é outro. Dá uma explicação pra gente, um case, né? O que passou, o que aconteceu contigo. Perfeito. A questão do mindset fixo e mindset evolutivo. Fixo é quando você tem um tipo de pensamento que te prende àquilo, tá? Então, você acaba não evoluindo por ter um determinado pensamento enraizado ou uma crença que você se penaliza por aquilo e não evolui. O mindset evolutivo é todo desafio vai fazer com que você evolua, tá? Okay. Então, assim, vou trazer esse mindset para a realidade de filhos que recebem elogio. O pai que elogia o filho. Como você é inteligente, como você é perfeito, como você é tudo alinhado. O filho acaba entendendo que ele não precisa de mais nada para evoluir. Esta é a vírgula do mindset fixo. Uma vez o filho entendendo e tendo enraizado esse mindset fixo, onde ele vai procurar tudo que é fácil, tudo que não requer desafio, vai levar ele a uma estagnação. Tá? Então ele é fixo, ele está ali no seu crescimento, ele está ali no seu pensamento. O mindset evolutivo é o contrário. Quando essa criança recebe um desafio, quando ela tem um desafio proposto, ela fala assim, ótimo, vamos fazer. Eu quero entender, eu quero descobrir, eu quero me desafiar. E aí há uma diferença muito grande na criação dos filhos quando você tem esse mindset fixo e esse mindset evoluído muito enraizado. Então, o primeiro, se você tem ele fixo e você tirou uma nota baixa na escola, a frase do filho pode vir para o pai observar, nossa, eu sou burro, eu nunca vou ser ninguém, eu não sei fazer isso, ou ele terceiriza a culpa como vítima. Eu não fiz isso por causa que o professor não soube explicar, eu não fiz isso porque meu amiguinho passou na frente. Isso é fixo, isso traz ele para uma situação onde ele não evolui, onde ele acha que ele já tem toda a perfeição dentro dele. Na mesma situação, quando o aluno tira uma nota baixa, o evolutivo ele fala, não, ok, essa nota foi 5, depois eu tiro 10. Ah, essa nota não me representa, tá tudo bem. E quem enraiza isso nos filhos? Os pais. Os pais. Entendeu? Então, eu como filho e eu como pai tenho que observar ao mesmo tempo esses dois itens, porque alguma coisa dos meus pais enraizou em mim, como crenças, e algumas coisas minhas enraizaram na minha filha como crenças. Só que tem algo maravilhoso aí no meio. Você pode redimensionar esse pensamento, você pode recriá-lo e trabalhar para que ele mude a qualquer momento, tá? Então, assim, são esses os dois lados que fala esse livro. Entre os livros que eu li, até quando nós conversamos e nós falamos a respeito, foi no ano passado, eu li um total de 37 livros. E este eu li 2 vezes e meia. Porque ele é um assunto para autoconhecimento. E me ajudou muito com muitos assuntos que eu converso com a minha filha. E de entender que, por mais que o desafio venha a ser algo que eu gosto, as outras pessoas podem não gostar. Se eu, como evolutivo, mindset evolutivo, falo com alguém de mindset fixo, eu crio um conflito. E eu não posso criar esse conflito. Então eu tenho que orientar para saber se essa pessoa tem qual mindset e que eu consiga falar a mesma língua que ela, usando a empatia. Então, em um resumo muito superficial do livro em si, porque ele fala de todas as áreas da vida, como pai, as crianças, criação, trabalho, esporte, em resumo, como o tema é pais, ele está muito linkado. Eu tinha e ainda tenho muitos mindset fixos, mas eu observo eles em mim para que eu não repasse ele para minha filha. Tá? Que entre o autoconhecimento. Entre o autoconhecimento. Isso, sempre. Eu falo que eu falo assim, eu tenho que ser a mudança que eu quero no mundo, eu tenho que me conhecer para orientar. Então, muitas das coisas que eu vejo, eu falo assim, tá, por que eu vou cobrar dela o que eu não sou exemplo? Por exemplo, eu não sou, mas se eu sou um pai fumante, eu não quero que o meu filho fume. Sim. Eu sou um pai que bebo, eu não quero que ela beba cerveja. Eu sou um pai que sai à noite, eu não quero que ela saia à noite. Qual é o exemplo que eu estou dando para ela replicar? A mesma coisa, eu dou uma orientação para ela e não faço igual.
Sim. Eu cobro organização e não sou organizado. Eu cobro notas altas e eu não gosto de estudar. Então, as minhas críticas em cima disso, por falta de exemplo, vão fazer o mindset dela ser fixo. E aí ela vai ter repulsa e não vai querer crescer na vida ou aceitar desafios. Sim. E olha que interessante, né? Eu fiz um post hoje justamente falando sobre isso. Falando assim, ei pai, se você, até quando você quer cometer, você quer continuar cometendo os mesmos erros com o seu filho, aquilo que aconteceu com o seu pai, é isso que você quer para a vida do seu filho? Se você quiser mudar, e foi até uma das chamadas para a nossa live de hoje. Cara, se você quer mudar, você primeiro precisa se conhecer, você precisa voltar no passado, entender como é que foi o relacionamento entre você e o teu pai. A hora que você entender, a hora que você se conhecer, você coloca um ponto final ali, né? Você interrompe, acho que a palavra mais adequada é essa, você interrompe, porque é o que você falou, a gente carrega isso, muitas coisas que a gente aprende com os nossos pais, e muitas delas são crenças, alguns inputs que são feitos na nossa infância, e a gente vê, né, como que mudou o pensamento, como era a nossa criação dos nossos pais com a gente, como mudou para os dias de hoje. E aí eu encerro falando assim, olha, tudo na vida evolui. Se você quer mudar, se você quer interromper esse ciclo na tua vida, tem gente que chama de maldição hereditária. E não é, cara, é comportamental. Né? Se você quiser interromper isso aí, você precisa se conhecer para não replicar aquilo que você aprendeu. E eu te convido para a live de hoje à noite. Foi exatamente o que você falou. Parece que a gente até combinou. Quem olhar o post fala, pô, os caras combinaram. Mas é real, né? É real. Precisa se autoconhecer para você não replicar os mindsets. Você tocou num assunto muito interessante aí, que é a questão do pai. Você vai falando, eu vou guardando aqui na caixolinha. E eu vejo também com esses olhos. O pai, ele trabalhou demais, sabe? Ele conquistou a independência financeira, uma pessoa que veio de uma vida difícil, né? Normalmente é assim que funciona. Eu não quero para os meus filhos o que aconteceu comigo. Só que exatamente aquelas coisas que aconteceram com ele foi aquilo que serviu para fazer a responsabilidade, para ele evoluir. Né? A responsabilidade traz evolução. E em alguns casos eu vejo que o pai acaba perdendo a mão com os filhos porque ele quer privar o filho de passar por certas situações na vida, sendo que seriam as mesmas coisas que faria com que essa pessoa evoluísse. Tá errado dar do bom e do melhor para o filho? Não, mas a gente não pode colocar ele numa bolha. Eu queria que você comentasse, né? Você tem conhecimento disso, você tem essa visão, eu compactuo com essa tua visão, mas o que o pai pode fazer para, ao mesmo tempo, entregar o do bom e do melhor, que é o que você faz com a tua filha, mas, ao mesmo tempo, não privar dele encarar a vida como é. A vida como ela realmente é, né? Eu digo que isso só vem com a questão de orientação. A palavra que resume como quebrar esse ciclo e como implantar algo que é um tipo de pensamento e um comportamento, é você implantar um comportamento novo, é você quebrar esse ciclo colocando algo como exemplo. Então eu vou dar alguns exemplos do que eu entendo que para mim serviu, e para minha filha também. Eu lembro quando eu falei, algumas coisas geram indignação para quem está escutando, por não se autoconhecer e entender o que tem por trás. Por exemplo, se eu falar assim, ó, você não tem que elogiar seu filho, vai ser um absurdo para um monte de gente. Não é que você não tem que elogiar, você tem que saber elogiar. Você tem que saber colocar as palavras. Então, assim, a mesma coisa eu falei para minha filha. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, Bel, você vai ter que pagar a sua faculdade. E aí gerou indignação com a família toda. Aí foi assim, tá, mas por que você não vai pagar a faculdade dela? Porque ela tem que entender o que é pagar os próprios estudos. Mas porque você ganha bem, você tem que pagar. Eu falei, não, eu paguei com o meu próprio dinheiro os meus estudos e ela vai pagar com o próprio dinheiro os estudos dela. Eu não estou dizendo que eu não vou ajudar. Você precisa do inglês agora? Ok. Você precisa do colégio particular? Ok. Você precisa do cursinho? Ok. Se você não passar, você vai pagar do seu bolso. Por quê? Eu estou criando um pensamento de esforço desde lá de trás para ela entender que não é o papai que vai pagar a frustração dela. Sim. Então, não é deixar de fazer, é orientar. Eu nunca vou deixar de cumprir o meu papel como pai. Mas se eu não conscientizar, se eu não direcionar, se eu não der o caminho, como é que ele vai saber o caminho?
Então eu preciso dar o caminho. Eu falo assim, olha, a mesma coisa de viagens. Eu viajei bastante tal para fora e eu falei, olha, quando você tiver o seu dinheiro, quando você tiver mais velha, a gente vai viajar. Essa viagem você vai, as próximas eu preciso que você faça a sua parte. Tá, mas você é meu pai, tem que pagar. Então peraí, você ganha R$ 1.412 de pensão com 14, 15 anos de idade. O que você faz com esse dinheiro? Eu estou cumprindo meu papel como pai. O que você está fazendo? Entra até no assunto de ontem que você falou. Sim. Cadê os 3 porquinhos lá, as caixinhas que você tem que criar responsabilidade? Eu não estou me negando. Eu estou pagando uma pensão mais do que um salário mínimo de muito pai de família. Então você que comece a me escutar e ver essa orientação, para que quando chegue lá na frente você entenda o que eu fiz. Qual que é o prazer que eu tenho? Ela ter falado, ela teve ela está online, falou, eu aprendi. Eu falei para ela assim, eu briguei muito por causa do inglês. Eu falava muito do inglês dela e tal, e briguei, suspendi pensão para pagar o inglês, para você ter ideia. Eu falei, não vou pagar pensão se tirar do inglês. Hoje ela trabalha com inglês. E ela sabe o valor que tem isso hoje para ela. Eu falei, olha, eu não pude ter isso na minha época. Eu te dou o recurso, você tem que ir lá. Você não quer ir? Sabe o que eu falava? Não vai, o futuro é seu. Eu estou proporcionando o caminho. Você não quer ir? Tá tudo bem, eu não vou te forçar. Então, para mim, é muito nesse sentido de orientar. Dói. Não é muito fácil você ter que falar a verdade, ou você ter que orientar o que é certo, do que você pagiar, que é o que muitas pessoas fazem. Mas eu falo que essas pessoas que pagiam são inocentes. Elas não fazem por mal e não está certo nem errado, está tudo bem. Só que quando você for analisar uma situação e seu filho entrar 4, 5 vezes na faculdade e nunca terminar, olha lá para trás se você não deixou ele parar tudo pela metade quando ele era pequeno. Parar o prato de comida na metade, o suco pela metade, a lição pela metade. Ai, coitadinho, não, tá certo. Se você pagiou demais, você vai pagar a conta lá na frente. Então não é o ônus. Então assim, não é ser duro e também não é ser conivente com tudo. Para mim é o equilíbrio de olhar e conscientizar. Eu sempre sentei e conversei. Olha, eu estou fazendo isso por causa disso. Isso está acontecendo por causa disso. Eu sei que pode não ter o entendimento, mas a minha parte está sendo feita. É a melhor? Não. Então assim, o orientar e dar o exemplo é a melhor lição que eu posso falar para alguém que tem um desafio de falar assim, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Cuidado, porque você está privando ele de saber qual que é o peso da vida. Aí vai ter um monte de gente falando assim, mas eu não quero que meu filho sofra. Não estou falando de sofrimento. Eu estou falando o que é o seu filho saber lavar uma louça, mas ele não é empregado doméstico. Eu sei, mas um dia ele vai ser esposo. E a esposa vai chegar cansada e ele não vai lavar louça para a esposa. Ele vai ser um homem machista, porque foi implantado algo nele. E tá tudo bem. Só que quando a sua nora vir reclamar, você olha o comportamento que ele teve lá atrás. É tudo em cadeia. Tá tudo ligado nesse mindset. Cada atitude nossa como pai, filhos e com os nossos filhos vai refletir lá na frente. Um dia esses filhos vão crescer. E eu vou falar assim, né, Denir? Você tem quantos anos? 3. A minha tem 19. É uma mulher já. Você está entendendo? Assim, eu tenho 35, os assuntos dela são muito próximos do meu. De ansiedade, de questão, ela está estudando, eu também, tipo, é muito próximo essa vibe que eu vivo com ela como pai e filho. Então, assim, você vai viver coisas assim também, que você vai ver, meu filho já está com 15, eu não quero perder ele para uma namoradinha, mas você namorou com 15, por que ele não pode? Sim. Você tá entendendo? Então, assim, é cíclico. A música do Renato Russo, que fala que os pais são inocentes, para mim é a melhor frase que tem. Meus pais são tão inocentes quanto eu com relação à minha filha. Sim. Eu não posso criticá-los, são inocentes. Você pegou num trecho aí que seria uma das minhas perguntas, tá tudo aqui na caixolinha, já tudo engatilhado aqui as perguntas, né? Mas você tocou num ponto, assim, extremamente importante. A forma com que a gente conduz a criação dos nossos filhos, isso lá na frente vai refletir, porque um dia ele vai ser pai também. Vai. Um dia ele vai ter marido, vai ter esposa. E dependendo do que a gente traz, dependendo do que a gente ensina,
Isso vai atrapalhar o relacionamento dele. Você pode ver, Luiz, eu quero até que você comenta, mas você pode ver. Problema de relacionamento. Por isso que tem muita piada de sogra, né? Vê se você compactou com essa ideia. Quando eu olho assim, e é exacerbado as piadas de sogra, né? Mas quando eu olho essa questão da sogra, é problema de relacionamento que foi implantado lá na infância do cara. O cara ele não cresceu, a mamãe ainda toma conta dele, e a esposa tá certa, não pode permitir a interferência de mãe, de sogra, de sogro, não. Mas se a gente for voltar lá no passado, foi a forma com que ela conduziu. E aí o cara, eu vou dos dois lados, tá? Vou dar um exemplo bem prático aqui. O pai que foi ausente na vida da menina, isso aí é artigo científico, tá? O pai que ele foi ausente na vida da menina, mulher. Quando ela casa, ela não quer um marido, ela quer um pai que ela não teve, então ela não quer ter relação sexual com o marido. E esse input foi feito lá no passado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, mas os impactos, né, Luiz, que traz pra gente, né, pro pai, e depois ele forma um filho não de uma forma adequada, vai ter alguns desvios, e aí ele vai ter que cuidar dos netos. Vai ter que cuidar de neto. Isso o Newton falou ontem. Se você não forma um bom filho, depois, além de pai, ele vai ter que ser pai dos netos. Né? Queria que você fosse dentro daquilo que você já estudou. Foram 37 livros, né? Eu ainda chego lá. Eu ainda chego lá. Então, assim, ó, sim, tá tudo ligado. Eu vou dar um exemplo meu, que é muito forte, que eu descobri com 33 anos, com relação ao meu pai, para você ter ideia de quão impactante que é, que eu só descobri quando eu fui me autoanalisar. Eu nunca vi um amigo do meu pai. Não tem. Eu nunca vi um homem amigo do meu pai entrar em casa. Nunca vi, eu não sei o que é isso. Se eu não tenho a imagem do meu pai com amigos, eu não sei o que é. Eu não tenho esse comportamento com amigos. Então, eu refleti essa crença dele até os meus 34 anos, que eu não preciso ter laços, eu corto os laços. Inconscientemente, porque meu pai não tem laços com amigos e nem com família. Então, eu não tive vô da parte dele, eu não tive vó da parte dele, eu não tive tios da parte dele, eu não tive. Por N motivos. Eles são vivos, são. Eu tenho primas, eu não conheço. Mora perto, mora. Mas eu não tive essa ligação. Logo, eu refleti isso para frente. Então, por exemplo, automaticamente, meu pai não tinha amigos, eu não tive amigos. O que é o amigo? Que frequenta a casa, que você liga quando está precisando de alguma coisa. Este tipo de amizade de adolescente, esse tipo de amizade que as pessoas têm, elas perpetuam, isso ficou perdido. É culpa dele? Não. Só que eu aprendi. E eu sou grato por ter aprendido, porque foi exatamente isso que me tornou quem eu sou. Uma pessoa um pouco mais fechada, uma pessoa um pouco mais assertiva com algumas coisas. Eu tenho gratidão por isso. Então isso não é um problema e não foi um problema. Só que eu pude descobrir assim, eu sei avaliar bem os amigos que eu tenho. Hoje. O que é ter amigos? É isso, entendi. Estou descobrindo cada dia como voltar a ter esses laços. Só que tem um detalhe. Meu pai tem 62 anos. Poderia ser eu no lugar dele, porque alguém lá atrás ensinou ele que isso não é preciso. E ele tem 62 anos, só que eu descobri isso com 34. Então, essa é a dádiva assim, de perceber, não culpar, que não tem culpa nenhuma, só tem aprendizado. Gratidão por isso, e por muitas outras coisas, e falar, nossa, legal. Aí vem a frase, eu sou igualzinho ao meu pai, mas eu faço diferente. Sim. Entendeu? Essa é a melhor frase, eu sou igual ao meu pai, mas eu faço diferente. Sim. Se eu faço diferente, eu posso escolher. Aí vem, eu tô com 35, né? Aos 33, 34 eu descobri. Onde eu mudo isso? Com a questão da minha filha. Filha, você já visitou sua amiga? Quem são suas amigas? Você não vai... É essa sementinha que eu mudo meu mindset, eu mudo minha crença, eu mudo meu modo de pensar e posso reprogramar algo que vinha como crença. Por quê? Tá errado ter amigo ou não ter? Não!
Para mim não tem peso nenhum. Ter ou não ter é uma questão que eu não sei. Para alguém que tem muitos amigos, o que eu estou falando é a pior coisa do mundo. Tá, mas essa pessoa, se você pegar a questão antropológica, o porquê as pessoas escovam os dentes, o porquê o shampoo ensaboa, você vai ver que são crenças. Alguém falou que era, provou e todo mundo vai no efeito manada. Então, esse sentido de crenças e perpetuar algumas coisas dos nossos pais, elas são bem reais. E o ponto principal da questão da mulher, que aí é a questão do Édipo, aos 3 e 5 anos, conforme Freud e tal, que tem a inversão, onde a menina quer matar a mamãe para casar com o papai, e o menino a mesma coisa, quer matar o papai para casar, grosseiramente falando, até os psicólogos de plantão, só a questão de modo superficial. Então, assim, é o espelho, a mulher espelha o seu marido em alguém muito próximo ao seu herói, ao seu pai, que é a questão masculina que ela tem. Só que tem que tomar um cuidado muito grande com isso, muito grande mesmo. Por alguns traumas, por algumas coisas que as mulheres e os homens passam na sua infância, elas criam um checklist para sofrer tanto quanto seus pais e suas mães, porque essas pessoas não se acham dignas de ter uma vida melhor do que os pais e as mães. Então, assim, ó, um exemplo, a menina tem um pai ausente. A mente dela vai dizer que ela tem que encontrar um homem ausente. Inconscientemente, ela acha alguém ausente. Ela reclama de tudo e não viu que foi ela que escolheu. Inconscientemente, ela busca repetir o que ela aprendeu quando nova. Constantemente. Então, assim, eu falo que existe um checklist. E a mesma coisa, eu vou dar o exemplo do checklist. Aí eu falo que a gente implanta nos nossos filhos e nós temos o nosso. Por isso que tem que observar. Então, assim, ó, eu quero uma pessoa que trabalhe, eu quero uma pessoa workaholic, eu quero uma pessoa que trabalhe com TI, tal. Beleza, eu quero esse checklist. Eu estou indo atrás de uma pessoa que não gosta de trabalhar, que odeia TI. Em qual dos dois checklists eu vou ter sucesso? No que a pessoa não gosta de nada do que eu gosto ou do que ela tem preferência? Então, na vida, a mesma coisa. Eu tive um pai ausente, eu tive uma mãe ausente, eu vou tentar recuperar isso com o meu cônjuge. Entendeu? E aí tem a superproteção do filho nunca largar a saia. Então tem isso. Se a gente comparar o comportamento do americano com o brasileiro, o americano sai para morar fora quando vai entrar na faculdade. Ele amadurece, abre o negócio dele muito cedo. 17 anos já está indo embora de casa. Hoje, com 37, o adolescente com 37 que tem adolescentes da minha idade que estão dentro de casa. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Isso não é uma crítica. Sim, tá tudo bem porque é na casa da pessoa que quer. Os pais querem o filho mais próximo. Esses pais estão protegendo e tá tudo bem, não tem problema. Então, assim, sabe por quê? Porque essas pessoas são inocentes, elas fazem isso por amor. Elas trazem os filhos para muito próximo, tentando proteger de cultura tudo que nossa, né, Luiz? É cultura brasileira, né? Brasileiro. Proteger, pagiar, dar o que não teve. Então, assim, eu brinco com a minha filha, eu falo assim, olha, não vem não que eu sou o gavião que vai te chutar da montanha. Ano passado ela ia fazer intercâmbio, eu falei, para de chorar, filha. Você tem que sair do ninho. Você vai viajar, mas eu vou ficar longe. Mas não é isso que você quer? Vai lá, você não vai ficar desamparada, são só 12 horas de diferença. Né? Então, assim, tem o amparo dos pais, mas também tem que ser assim, ó, eu tenho isso muito enraizado, porque graças a Deus eu falo que eu tive isso muito cedo, eu me desprendi dos meus pais com 16 anos. Eu fui arrancado da saia da minha mãe e do colo do meu pai muito cedo. Logo para mim, olha a minha crença, logo para mim minha filha também tem que voar. É uma crença minha. Olha aí, eu não tive isso enraizado a partir dos 15 e vi que deu tudo bem. Olha, eu estou bem, graças a Deus. Logo na minha cabeça, para minha filha, a mesma coisa. Olha, 15 anos, filha. Trabalho, faculdade, pode... Só que olha só o que eu causei. Até mais uma divisão que eu conversei com ela. Eu gosto, como eu tive que crescer cedo, eu gosto e gostei, aprendi a estudar cedo. Então eu estava na 8ª série semi-analfabeto, e aí eu entendi que para ser pai eu precisava ter responsabilidade e passei a estudar de verdade. E foi a leitura que me ajudou. Eu me graduei, me pós-graduei 4 vezes. Então eu tenho lá
Estudo. A mãe dela, a mesma coisa. Estudou, fez enfermagem, fez não sei o quê, passou na USP em primeiro, ela tem mestrado. Né? A gente brinca que eu fico competindo com ela, né? Mesmo sendo mulher, eu falo assim, ó, tipo, a Isabela vai ter o exemplo. Não que a gente fale isso, mas ó, o melhor exemplo é seu, meu. É uma questão interna. Ela seguiu um lado, eu segui outro. Sim. Isso causou um trauma enorme na minha filha. Hoje, ela não se acha boa o suficiente para fazer uma faculdade. Ela falou, pai, eu não me sinto confortável de fazer uma faculdade, porque, ó, você é do cacete, minha mãe também. Eu plantei isso, né? Eu falei, filha, o pai só... Eu falei assim, não se compara com seu pai e com a sua mãe, porque você perdeu o tempo. Sim. Qual que é o tempo? Para você ter seguido o meu caminho e o da sua mãe, arrumasse um filho com 15, que a água ia bater no seu bumbum, você ia correr. Você está no seu tempo, você está no tempo certo. Então, para eu enxergar que é um benefício ler tanto e estudar, mas é uma crença ruim para ela. Olha o peso que tem. Então, sim, a gente conversando, eu descobri, eu falei, meu, que cagada que eu fiz com a minha filha, frustrando ela com estudo, eu gosto tanto. E não foi só culpa minha, foi minha e da mãe dela. O que eu faço agora? Eu achando que é um benefício ter os pais estudando, virou um malefício, um ônus, por ser uma pressão psicológica muito grande. Está lá em cima a expectativa, né? Porque eu fiz SPM, ela sabe o peso que tem para a minha área, e a mãe dela fez USP. A barra nossa foi lá em cima. Aí ela, no humilde pensamento normal de um ser humano, da idade, vai achar que nada é suficiente. Entende como sim, aí está o perigo da gente não ver mesmo fazendo bem? Sim. E aí, como que a gente resolve isso? Simples, conversas. Olha, isso não tem nada a ver, uma orientação. Ela está estudando agora e entender que um papel não define ela. Um título não a define. Uma quantidade, só fiz isso por quê? Eu falei, só fiz isso porque eu fui pai cedo, porque eu precisei. Sim. Eu não sei fazer diferente. Eu não fiz por mal. Aí eu falo que vem a autoconscientização. Nossa, que interessante. Eu fiz algo que eu achei que era bom, gerou algo, um ônus. E meus pais fizeram tudo que era bom e gerou ônus. Eu não posso culpá-los. Olha eu aqui no mesmo caminho. Você sabe, aí você passa a ser grato e entender que mesmo que os nossos pais tenham feito coisas que tenham nos atingido muito e tenha doído, eles só fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham na mão. Porque ninguém faz nada para prejudicar os filhos, sabe? Sim. Então esse aprendizado veio e eu tenho assim hoje. Imagina, eu com 35 escutando da minha filha, o processo de entrar numa faculdade, o processo de relacionamento e tudo isso. Ô Luiz, a gente está caminhando para o fim, né? A live cai em 1 hora. Você vê, ó, passou no estalar de dedo, cara. Sempre foi assim com a gente, né? Toda vez que a gente parou para falar sobre paternidade, a gente proseou, sabe? Por tempo e desafio. Então, assim, como a gente já vai cair a live, pena, mas assim, antes de encerrar, eu quero te fazer ainda 2 perguntas, né? Tá. A primeira delas é, quando a gente fala de processo evolutivo, de autoconhecimento, até para quem está vendo a gente agora, a pessoa fala assim, poxa, Luiz, obrigado pelo teu conteúdo aí, pelo que você falou, eu sei que eu preciso me autoconhecer. O que eu faço, Luiz? Eu estou me colocando no lugar das pessoas que querem mudar. O que eu faço? Eu vou dar só um breve relato meu, assim, e fazer justiça aqui, que não é que eu não leio nada. O que eu leio hoje? Só hoje. A única coisa que eu leio é a Bíblia. Perfeito. Não tem viés nenhum religioso, nem católico, nem evangélico. Eu só abro lá e leio. E lá tem ensinamento sobre pais e filhos. Então, não é que eu não leio nada. Eu não leio um artigo científico. Sim. Mas eu leio a Bíblia e aquela questão da observação. Eu vejo uma pessoa fazendo errado, eu disse que é muito mais barato você aprender com o erro dos outros. Sim. Então, eu falo assim, ó, isso eu não vou fazer, e o que meu pai fez comigo eu não vou fazer. Então, eu tenho um processo de evolução de me analisar, e analisar o outro, e analisar a Bíblia. O que você faz para criar esse autoconhecimento? Tá, só um detalhezinho. Se eu não me engano, a live agora dura até 3 horas, tá? Se passar um pouquinho, a gente. Se passar um pouquinho, eu acho que não vai cair. Poxa.
É assim, ó. Autoconhecimento só veio através, para mim, da dor. Tá, A gente só aceita uma evolução quando dói, tá? Na maioria das vezes é isso. tá bom. Então, quando vem um desafio, quando vem algo, a gente quer entender o porquê daquela dor. No meu caso, sobre o mindset evolutivo é isso. Veio esta dor, essa falta de entendimento, e eu fui atrás de conhecimento. Tá bom. Primeiro, eu digo que para as pessoas se conhecerem, é mais do que fundamental se abrir e aceitar. Primeira coisa. Porque quando você quer se autoconhecer, você vai achar alguém para conversar, você vai pagar um terapeuta, você vai pagar um psicólogo, você vai se abrir para entender o que acontece primeiro dentro de você e começar a se perguntar o porquê das coisas. Para mim foi muito bom, no sentido, quando eu estava estudando em uma das minhas pós, eu aprendi sobre antropologia. Falei, agora eu entendi, tudo está enraizado em alguma coisa, Sim, tudo sim. vem de algum lugar, mas peraí, deixa eu entender um pouco de que lugar eu vim e por que eu sou assim. Foi a primeira, eu chamo de iluminação, como um termo que eu leio um monte de coisa que eu peguei de Buda, que eu falei, legal, iluminação é quando você tem um insight. Sim. Falei, nossa, interessante, por que eu sou assim? Deixa eu ler. Por que algo é assim? Deixa eu entender e perguntar. Eu falo, Odílio, que você não precisa ler um monte de livros, você não precisa de nada, você tem que saber só fazer boas perguntas que as respostas vêm. Tem muito acadêmico com um monte de conteúdo e não sabe falar uma palavra. Verdade. Então, se você tem boas perguntas, você vai se perguntar primeiro. Por que eu sou assim? Por que eu penso assim? Por que eu não deixo isso ser feito? Por que eu sou tão teimoso? Por que eu sou tão grosso? E aí você vai falar, entendi, tudo tem um porquê. Eu não vou culpar o outro, eu vou arrumar primeiro em mim. Porque todo mundo nessa fase faz, ou quase todo mundo. Eu sou assim por causa do meu marido. Ele não deixa eu evoluir, eu sou assim por causa dos meus filhos, eles não me respeitam. Você não se respeita porque você não está se autoconhecendo. Eu falo assim, ó, quando eu tenho um conflito, a primeira frase que eu falo, eu não sou evoluído o suficiente para saber lidar com isso, logo eu que estou errado. Sim. Então, o primeiro Assumir, conflito... né? Assumir o erro. Por mais que isso pareça loucura em alguns momentos, eu falo, olha, eu não evoluí o suficiente, deixa eu entender o que é isso. Então, assim, aí o segundo caminho, autoconhecimento, leitura. Porque, de alguma maneira, isso tem que entrar na cabeça. Sim. Em leitura de qualquer coisa. E hoje você tem audiobook, você tem livros online, live é um tipo de aprendizado. Eu estou resumindo partes de um livro em 1 hora. Sim, sim. Que eu li 2 vezes e meia e ainda quero ler de novo, porque eu não absorvi nada desse livro ainda do que eu sei que ele pode me proporcionar. Sim. Entendeu? Então, assim, esse é o primeiro item. Ô, Luiz, assim, até aproveitando, a minha segunda pergunta, ela está totalmente consonante com o que você acabou de falar, e eu vou formular minha pergunta aqui. Eu só quero dizer que, assim, de fato, vou precisar encerrar mesmo, porque a Fernanda está esperando que eu combinei para umas 9 e pouquinho, chegando que a gente jantar. Então tá todo mundo na expectativa lá, né? Mas, assim, eu queria perguntar para você, Luiz, você tocou num ponto, assim, que eu acho que é determinante para uma família saudável, uma família concisa, uma família unida, sabe? Que é buscar conteúdo sobre paternidade. Você lê sobre paternidade, eu leio, conheço algumas pessoas que leem, mas de verdade, se a gente pegar o contexto geral, as pessoas elas não leem, não buscam aprender sobre os desafios da paternidade. As pessoas, vou pegar o homem, ele sabe a escalação do time dele de futebol, sabe o nome dos políticos, a mulher sabe o nome de quem está lá no Big Brother, tá errado assistir? Não tá errado. Poxa, mas divide também com a importância de como educar. Então, assim, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, com tanto conteúdo que tem disponível, estou falando de livro, de live, de vídeo no YouTube, por que as pessoas elas ainda não vai atrás disso? Se você pegar qualquer festa de aniversário, qualquer lugar, rodinha, é raro você ver as pessoas falando sobre o que a gente está falando aqui, porque o que a gente está fazendo aqui é bater papo. Por que as pessoas não buscam aprender com tanto conteúdo disponível sobre os desafios da paternidade, da maternidade, enfim, como ser melhor como pai, como mãe? O que você acha que acontece para as pessoas não quererem ir atrás? Isso para mim está muito enraizado com a questão
que nós temos de comportamento homem, tá? Eu sei que as mulheres, elas fazem muito mais isso do que os homens. Sim, tá? sim, sem dúvida. Então, assim, a mulher, ela compartilha todas as fases. Sim. Olha, meu peito está sangrando, não tá. Meu peito inchou, não inchou. Eu tô gorda, eu tô magra. Elas falam isso, porque é delas compartilhar. Sim. Elas têm isso enraizado nelas. Os homens já não têm muito, no meu ponto de vista, por uma questão de fraqueza. Eu vou dar algumas frases para ver se alguém que está assistindo se identifica. Que nada, eu vou lá falar que eu sou um pai ruim, eu sou o melhor pai, eu sou exemplo. Que nada, eu vou falar que eu estou errando, que nada, eu sou machista, que nada, eu sou feminista, que nada, tudo. Então, assim, existe algo em nós, homens, que está muito enraizado de não perpetuar e não quebrar um ciclo de compartilhar, porque tudo vem como crítica para nós. Sim. Quem disse que eu não sou um bom pai? Você não sabe o que eu sofri. Você não sabe pelo que eu passei. Isso inconscientemente vem quando você compartilha alguma coisa. Isso pode vir de quem está compartilhando e de quem está escutando. Então, por exemplo, eu vou dividir um fato que é engraçado desse final de semana. Minha filha fez 19 anos, eu fui no salão, estava eu, minha filha lá, minha sócia também. Eu falei assim, vou levar. Estava sem fazer nada. Falei, vou fazer a unha. Fiz a unha lá rapidinho com a mulher. Falei, nossa, fazia anos que eu não fazia isso, já estou esperando. Aí falei, que cor de esmalte minha filha pôs? Ela pôs um esmalte azul. Falei, beleza. Ela quer fazer uma tatuagem junto, eu não consigo. Vou pintar a unha. Eu pintei uma unha. Isso aqui representa um monte de coisa negativa para um monte de pai, para um monte de mãe. É só uma unha. É aniversário da minha filha. Eu não tenho acetona, eu não consegui tirar e tá tudo bem. Tipo assim, eu compartilhando isso com outro pai, olha, minha filha fez 19 anos, eu levei ela no salão, ela pintou para fazer uma graça, ela quer fazer tatuagem, eu não consigo, eu pintei a unha. Ih, rapaz, isso é coisa de boiola. Amigo, é só uma unha, é uma cor. Que isso representa minha índole, meu caráter. Então assim, ó, aí eu vou falar por mim. Eu não quero falar desse assunto com alguns pais. Eles não vão entender. Sim. Eu já me fecho com medo da autocrítica, pelo meio que tem entre os assuntos que os homens falam. Então não é algo legal, ó, uma cor não define o sexo de alguém, uma unha pintada não define nada. O que tem por trás é um carinho. E discutir o assunto do sua paternidade não demonstra fraqueza. Pelo contrário, não. Né? Que acho que é isso que as pessoas, os pais, né? Não falam porque falam, vou demonstrar que eu sou fraco, que eu sou errado, que nem você falou, né? Não é fraqueza, é uma coisa bonita, né? De interesse em querer evoluir, o mindset evolutivo, que era o assunto que a gente começou falando na live, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Luiz, cara, eu quero te agradecer, assim, ó, dá uma mensagem final pra gente aí, pros papais que estão vendo a gente, sabe? E, assim, mais uma vez, obrigado, cara, obrigado por disponibilizar uma hora do teu tempo, eu sei que você vai até tarde aí agora, e tirou, né, uma hora pra gente poder bater esse papo, e a fim de mostrar pros pais, né, que eles precisam, né, quem quer, né, porque quem não quer, infelizmente, paciência, mas quem quer evoluir, e eu acho que a partir do que a gente gerou aqui, do que a gente discutiu, é uma sementinha, né? Então, assim, eu gostaria que você encerrasse dando uma mensagem, né? Tudo aquilo que a gente já falou, mas para esses papais que estão vendo a gente, que vai ver, porque vai ficar disponível nas redes sociais, mais uma mensagem para a gente poder encerrar. Tá. Eu diria assim, ó, eu já fui um pai muito ausente e pago um pouco desse pedágio hoje. Eu tento ser o mais próximo e o presente que eu consigo. Sei que eu posso não ser exemplo de muitas coisas, mas eu falo assim, ó, não percam um tempo precioso que vocês têm para se unir e se aproximarem dos seus filhos. Eles vão crescer um dia e, infelizmente, eles vão nos deixar e seguir um caminho. Aproveite, não critique, não fale que tudo que eles queiram fazer está certo ou que está errado. Compactue e tentem entender. Então, assim, a mensagem que, se eu pudesse deixar, escutem mais os seus filhos. Eu gostaria de ser muito mais escutado e sou grato por também não ter sido, porque eu posso proporcionar isso hoje. Então, assim, por mais que eu também não tenha tanto tempo ou paciência, eu me esforço para isso. Então, assim, escutem, não critiquem, sejam pais e depois amigo dos seus filhos. Amigo primeiro não, porque amigo não tem o respeito que um pai tem. Então, seja pai, mãe e depois amigo. E aí ninguém vai conseguir entrar nesse espaço. Ninguém. Nenhum amigo entra no espaço do pai amigo ou da mãe amiga.
Então, eu falaria para se aproximar mesmo e ter os seus filhos como amigos mesmo, porque eles são as coisas mais preciosas que nós temos. Legal. Luiz, muito obrigado pela tua É. participação. E, quiçá, a gente tem a oportunidade de uma Sim, outra, né? Mais para frente, a gente continuar falando, porque você comentou de um livro aí sobre a questão que a gente tomar sim, cuidado, se policiar no que a gente fala para os nossos filhos, que é um assunto que sim, a gente pode explorar ainda mais, né? Mas, enfim, sim, eu quero te agradecer pela tua participação hoje. Muito obrigado e até a sim. próxima. Até mais. Tchau, Prazer. tchau. Valeu. Tchau, tchau. Luiz, parei de gravar aqui no